O Messi é maior ou até melhor que o Pelé? Atualmente se ouve muita coisa na internet, sabe? A primeira delas é: precisamos aceitar que o futebol evoluiu. Outras como: não tem isso de um melhor jogador de futebol ter parado há 50 anos atrás. Pelé só é unanimidade no Brasil. Messi no auge foi o maior jogador vivo. Será que tudo isso é real? O futebol moderno realmente é a base correta para provar que jogadores atuais estão em outro nível? Hoje eu vou propor uma análise um pouco diferente do que você está acostumado a ver por aí. Nada de estatística e outras coisas muito numéricas e nem muito apaixonadas. Eu tenho certeza que você nunca ouviu algo como o que eu vou falar ao decorrer desse vídeo. O motivo de eu estar fazendo esse vídeo foi porque um instituto de futebol foi muito repercutido nesses últimos 2 dias, porque ele divulgou uma lista dos melhores jogadores da história e o Messi está em primeiro e o Pelé está em segundo. Fora que o Ronaldinho Gaúcho tá ali no top 10 e eles não divulgaram também os critérios que eles utilizaram para chegar nessa lista, mas tudo bem. O único diferencial desse vídeo é que eu quero analisar de forma prática. Eu quero desafiar você a fazer o exercício prático que eu vou propor nesse vídeo e me dizer se a conclusão que você chega é a mesma que a minha. A diferença entre a minha análise é sobre a oportunidade de você ver uma proposta prática de quem foi o maior e o melhor jogador de futebol da história. Pra gente começar, primeiro a gente tem que fazer a diferença mais óbvia que você já imaginou. Se você tem 2 neurônios na cabeça, que devia haver esta diferenciação logo no início dessa análise. E a diferença entre maior e melhor, ela existe e é o que eu vou explicar de forma rápida. Um jogador que é melhor no conceito do futebol é um jogador que tem técnica, habilidade e beleza plástica em seus lances. O maior, a gente já fala de impacto, legado e peso histórico. A questão é, será que ainda tem discussão entre Pelé e Messi? É o que a gente vai ver aqui. E o primeiro ponto dessa análise, a gente começa analisando o berço desses 2 gênios. O Messi, ele é um produto do ambiente que ele foi inserido. Um ambiente hipermoderno, tecnologicamente preparado para proteger e potencializar o seu talento desde a pré-adolescência até a vida como um profissional. Já o Pelé, ele foi o que é conhecido em qualquer termo, em qualquer país, como anomalia. O Pelé emergiu através do caos. Em campos ruins, chuteiras péssima, bola pesada, juízes omissos, pancadaria que rolava solta, uma medicina que só pode ser chamada de primitiva e uma alimentação amadora ou inexistente no que diz respeito à nutrição. E mesmo assim, ele foi rei absoluto. O que significa na prática isso? Em nenhum dos campeonatos ou dos jogos disputados pelo Pelé era balanceado. E o segundo ponto a ser abordado aqui é o ponto mais polêmico de todas as discussões quando o assunto é Pelé ou Messi. E a gente tá falando de habilidade. A habilidade é um conceito que é muito mal interpretado em toda e qualquer análise de comentarista de futebol. Mas como você tá aqui com o Zizu, o gênio do meio de campo, bola de ouro, ele vai te explicar o que significa habilidade de forma prática. A habilidade é o ato de um jogador pensar em saídas para um problema, ou seja, o cara está frente a 3 marcadores. Ele pensa em quantas saídas para esses 3 marcadores. Ele pensa em 10 saídas. Não é só isso que diz se ele é habilidoso ou não. Quem pensou em mais saída é mais habilidoso. Não, senhor, porque tem um segundo fator. O cara pensou em 10 saídas, mas quantas dessas saídas ele consegue executar de forma eficiente em um menor período de tempo? Pensar, ele pensou em 10. Mas executar de forma eficiente no menor tempo possível, ele só consegue executar 5 das 10 alternativas. Isso é a definição de habilidade no que se trata de futebol. Nesse conceito, a gente poderia falar de plasticidade dessas opções, e nisso você poderia falar, o Messi ganha fácil. Mas a gente também, antes de falar que o Messi é muito mais habilidoso do que o Pelé, ou é mais habilidoso do que o Pelé, a gente precisa citar o básico, que é: o Pelé criou jogadas e o Messi e outros grandes jogadores copiaram. A bicicleta, o gol ousado de meio de campo, chapéu em sequência, gols de letra, tiradas de goleiro jogando a bola para um lado, o corpo
corpo pro outro. Tudo isso foi Pelé que criou. E essas saídas para esses problemas já estavam no repertório dele desde a década de 50. Ou seja, o Pelé, sem ter inspirações, ele foi um criador. O Messi aprimorou boa parte disso, mas não foge ao fato de que o Pelé criou. Mas, no conceito habilidade, eu tenho que dizer que se a gente for analisar por todo o repertório e pelas capacidades técnicas, eu colocaria isso daqui não por uma distância muito grande, mas eu daria esse ponto aqui pro Messi. Agora a gente já entra num ponto que pra mim é o mais importante, ou mais ignorado nessas análises. Pra você ter noção, eu nunca vi em nenhuma análise de quem é o maior jogador da história alguém se aprofundar nesse ponto que é a parte física. Todo comentarista repete a mesma coisa igual um papagaio. Ah, os colegas de time do Pelé, pessoas que jogaram contra ele, diz que ele era um monstro fisicamente, mas nunca traz isso como um ponto de diferenciação absurda dele. Por quê? Porque você precisa analisar uma coisa, meu querido gafanhoto que diz que o Pelé é superestimado ou que a gente olha com saudosismo para o que o Pelé foi. Amigo, na carreira do Pelé, ele teve menos lesões sérias do que o Messi, jogando num ambiente 100 vezes mais hostil. Sabe o que isso revela na prática? Que ele tem uma resiliência física absurda, inteligência corporal dentro de campo única, e tudo isso ainda levanta uma pergunta que é muito mais importante do que qualquer outra coisa quando a gente falar de porte físico. Será que o Messi conseguiria jogar 5 anos seguidos com carrinho no joelho, cotovelada na cara, em campos estourados de buraco e com chuteira de couro horrorosa? E o próximo ponto é onde o Zizou se destaca aqui pela sua análise, que é o seguinte: a gente nunca vê ninguém abordando as adversidades e limitações que ambos tiveram em suas carreiras até o auge. E a gente começa falando sobre a dificuldade em ser profissional. Você concorda comigo? É muito mais fácil ser profissional de futebol no atual momento do futebol, com forças empresariais, com forças onde você não depende tanto de sorte, você tem metodologias, tem redes sociais para se transformar em um profissional de futebol, do que na época do Pelé, ali nos anos 60. Hoje em dia, você vê jovens que já têm salários exorbitantes desde a base. Na época do Pelé, isso não era realidade. Por isso que saiu aquela falácia de que o Pelé jogava contra pedreiros, porque tinha muita gente que não se sustentava a partir do futebol. Agora, uma coisa é fato, o Messi é um gênio, mas ele foi moldado. Ele foi lapidado por La Masia desde cedo, protegido pelo Guardiola dentro do esquema tático que ele montou. Ele foi adaptado por uma ciência que cobria todos os lados do seu jogo. Ele é o símbolo de um produto extraordinário, mas ele foi fabricado em um laboratório perfeito. E isso precisa ficar claro. As adversidades passadas pelo Pelé até chegar ao seu auge, com as adversidades passadas pelo Messi, se colocadas em uma balança de forma nítida, pende mais pro lado do Pelé. O próximo ponto pra mim é o óbvio e o mais ignorado por todo mundo: conquista. O básico aqui, meu irmão, é que se o cara é bom, ele tem que refletir isso dentro de campo, dentro dos times que ele representa e em títulos conquistados. E de novo eu vou dar a carteirada clássica que mais as pessoas esquecem. O Pelé é melhor e ele é o maior atleta de futebol sub-18 da história. O Messi não tá nem no top 3. E isso precisa ficar claro. E uma coisa que eu não acredito que eu tenho que dar muito peso aqui, porque deveria ser óbvio, é o fato de que o Pelé tem 3 Copas do Mundo. O maior campeonato da época do Pelé era a Copa do Mundo. Hoje você pode discutir se é Copa ou Champions, não me interessa. Ah, mas o Garrincha fez... Não, gente, vamos lá. O cara tinha 17 anos, entra numa final de Copa do Mundo e mete gol. E vale citar também que na Copa de 2010 o Messi não marcou nem gol em uma Copa do Mundo. Foi eliminado nas quartas de final. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Cara, tu acha que o Pelé passaria algum campeonato que ele disputou de uma importância que não precisa nem ser do tamanho da Copa do Mundo? Vamos colocar uma Libertadores na América sem marcar um gol sequer? Você pode argumentar em cima das 8 bolas de ouro que o Messi tem e que ele ganhou pelo seu desempenho individual. Eu poderia ficar horas aqui falando sobre essa cultura que vem sendo imposta de 2008 pra cá, de que títulos individuais pro esporte futebol são maiores, mais representativos do que títulos em coletivo. Então você pode falar na sua cabeça, o que pra mim é loucura total, que as 8 bolas de ouro que o Messi conquistou vale mais do que 3 Copas do Mundo. Só que não vale, porque o impacto das 8 bolas de ouro do Messi, o país Argentina ou pra própria Espanha, onde ele jogou boa parte da sua carreira, é zero. O impacto das 3 Copas que o Pelé ganhou coloca o Brasil em
em um patamar que o Brasil nunca tinha estado num panorama mundial. Dito isso, eu não tô tentando diminuir os prêmios individuais que o Messi ganhou, eu só tô tentando colocar em uma balança um pouco maior tudo aquilo que foi conquistado, que gera representatividade e que tem uma importância real para mais do que um único indivíduo. Porque só quem vivenciou todas as Copas do Mundo da Argentina com o Messi como titular sabe o esforço que ele fez para poder ganhar aquela premiação. E ele ganhou aquele título. O Messi fica muito feliz com a conquista da Copa do Mundo, o segundo título, na verdade, que ele trouxe para o país dele. O primeiro foi a Copa América, e depois veio a Copa do Mundo. Num panorama geral, nem o Messi acredita que 8 bolas de ouro substitui o peso de 3 Copas do Mundo. E é isso que eu tô tentando dizer com tudo isso. E aqui entra o último ponto dessa análise antes do nosso exercício prático para definir quem é melhor e maior na história do futebol. E eu tô falando da representatividade. Aí aqui é surra de mão fechada, meu amigo. Porque o Pelé nunca precisou, por exemplo, ir pra Europa para se provar. O mundo veio até o Pelé. Você pode argumentar todas as coisas. Mas na época o Pelé deveria jogar na Inglaterra. O Pelé deveria ter ido se provar na Europa. Campeonatos muito mais disputados do que com o Santos. Amigo, ele não precisou. O Pelé nos anos 60 era o jogador mais bem pago do planeta, jogando no Santos. Por quê? Porque ele é um nível tão genial que ele não precisa alcançar o mundo. O mundo corre atrás dele. Simples assim. E aí, é aqui que entra um outro parâmetro muito importante. O Pelé tem mais gols, mais título e mais peso político do que o Messi. Cara, o Pelé parou guerra. Ele fez o futebol ser o que o futebol é hoje. Tipo assim, quando se trata de representatividade através de um esporte, existem poucos no planeta que enxuga a chuteira desse cara. O Pelé foi uma lenda mundial antes da internet. E isso deveria ser algo relevante. Mas antes da gente chegar numa conclusão, eu quero ofertar algo que eu não vejo sendo feito por aí. Porque é muito fácil você falar assim, pô, Pelé no auge contra Messi no auge. Mas o princípio o teste de uma teoria é que para os dois indivíduos analisados dentro dessa tese, você precisa proporcionar um ambiente que não seja muito diferente entre um e outro. E o que eu vou trazer aqui agora, e como você pode ver na tela, eu estou propondo um exercício diferente. E esse exercício consiste no quê? Eu vou colocar os dois caras frente a frente em um jogo hipotético entre os dois. E para isso eu vou estabelecer iguais situações, iguais circunstâncias, para que não pese muito para um e não pese muito para outro. E a gente começa pelo ambiente. Imagina que isso daqui é um desenho animado. Então eu coloquei de um lado o universo onde o Messi prosperou. O campo onde o Messi jogou aquele 2009 mágico dele lá. Toda a estrutura de gramado que o Messi prosperou, onde o Messi demonstrou ser um dos maiores jogadores da história. Do outro lado, a gente tem o campo que o Pelé era obrigado a lidar. Um campo desgastado, um campo esburacado e um ambiente extremamente hostil. Então, passou da linha do meio de campo para a direita, a gente tem o universo onde o Pelé habitou. Até o ar aqui deve ser mais pesado e mais difícil de lidar. Agora, passou da esquerda para lá, a gente tem um ambiente cujo Messi se transformou na máquina que ele é atualmente. A partir do campo definido, a gente começa a falar sobre a bola. A bola vai ser, passou do meio de campo para a direita, a bola se transforma na bola da Copa de 70. Essa daqui eu só consegui a imagem da Copa de 74, mas a de 70 ainda era um pouco mais pesada do que essa, mas era o mesmo design aqui. Então, quando a bola rolar daqui para cá, independente de quem esteja com a bola, vai para a bola da La Liga, que é na onde o Messi jogou boa parte da carreira. Definido a bola e os campos e o ambiente da direita e da esquerda, eu vou colocar um goleiro igual para os dois lados e eu vou colocar um Neuer, tanto para um, tanto para outro. A gente clonou o Neuer e colocou ele para defender os dois jogadores. Então, chegamos a um embate fatídico. Messi contra Pelé. Qual é a chance que vocês veem hoje? Por quê? Porque existe uma outra coisa também, que são as regras. Por quê? Passou do meio campo para a direita, quando o Messi estiver dentro do campo do Pelé, o juiz é da época do Pelé. Então, se o Pelé der uma cotovelada na boca do Messi e o juiz não vê, não tem falta. Você deve lembrar que o cartão amarelo e o cartão vermelho utilizado como é utilizado atualmente no futebol, ele só começou a valer na Copa de 70. Ou seja, as Copas anteriores jogadas por esse senhor muito bem apessoado aqui, foram jogadas em ambientes extremamente hostil, onde o juiz não tinha muito o que fazer contra algo que acontecesse dentro de campo. E mesmo assim, esse cara lesionou menos do que o Messi. Então você imagina o monstro
que o Messi vai estar enfrentando. A partir disso também, a gente entende que o campo daqui, como eu já citei, ele é mais hostil do que o campo de lá. Então, quando aconteceu o contrário, o Pelé tomar a bola do Messi e for pro lado esquerdo do campo, ele tem VAR, ele tem cartão e juízes que apoiam ali o jogo mais limpo. E outra, se o Pelé cair aqui por lesão, a recuperação dele nesse nosso jogo é mais rápida do que se o Messi caísse debuchando desse outro lado aqui, porque, como eu citei lá atrás, a medicina na época do Pelé só pode ser chamada de primata quando se trata da cura e desenvolvimento do jogador de futebol, de atletas no geral. Agora eu entro em alguns pontos aqui com você nesse nosso jogo imaginário. Qual é a chance do Messi tomar mais bolas do Pelé do que o Pelé tomar dele? Independente de qualquer lado do campo. Eu acredito que a chance do Pelé perder a bola pro Messi, quando se trata da habilidade de marcação do Messi comparada à força física do Pelé, eu acho quase nula. Assim como eu acredito que quando o Messi também pegar a bola e ele tiver com a bola, independente do campo que seja, mas preferencialmente no campo de cá, eu acho difícil o Pelé conseguir pegar ele. Apesar do Pelé ser muito rápido. Mas eu não sei se isso interferiria, porque o Messi tem uma técnica muito refinada. Qual é o ponto aqui? Porque senão eu vou ficar abordando várias e várias vertentes desse nosso jogo. Mas eu quero te fazer uma seguinte provocação. Você acredita que o jogo ficaria mais na parte esquerda do campo ou na parte direita? Você acha que o Pelé manteria mais uma bola como essa no pé em um campo como esse ou não? Porque pra mim fica nítido que o jogo iria acontecer em no mínimo 65% dentro da área do Messi e o Messi defendendo dos ataques do Pelé. Porque quando o Messi passasse pro lado de cá com uma bola dessa e as adversidades desse tipo de campo, eu não sei por quanto tempo ele conseguiria colocar o Pelé subjugado ao jogo dele. Mas eu acredito que o Pelé no universo do Messi destroçava qualquer marcador. Dito isso, a gente entra num ponto muito interessante que é, toda essa discussão, ela é uma cortina de fumaça para aqueles grandes comentaristas olharem e falarem: o futebol atual, ele tem maior qualidade e tem os melhores atletas do que o futebol clássico. E eu gostaria de fazer outras comparações breves, como por exemplo, em um jogo dessa igual magnitude, um jogo sob essas mesmas regras, entre dois zagueiros que são considerados excepcionais em cada época, qual dos dois você acha que sairia vencedor num duelo como esse? Se a gente colocar dois laterais, a gente pega o Cancelo e o Nilton Santos, qual dos dois subjugaria o outro a jogar de acordo com as próprias regras? De Bruyne e Maradona. Eu acho que aqui não tem nem comparação, né? Mas os dois são bem armadores, então não vem falar que eu tô roubando. O ponto é, se você hoje olhar e tirar isso como regra para basear um argumento de que o futebol moderno é muito superior ao futebol clássico pela facilidade que o futebol moderno hoje traz para ter grandes atletas, você tem um argumento com toda certeza baseado em algo que não significa muita coisa. Porque para você falar que os zagueiros de hoje são mais fortes e físicos do que os do futebol clássico, você tem que entender que o maquinário de treinamento do zagueiro de hoje, ele é muito superior ao que o cara dos anos 80, 70 e 60 tinha. Mas se você pega um cara que nos anos 60 tinha uma força de um camelo e coloca ele com o maquinário atual e dá um ano de treinamento pra ele, você acha que esse cara vira o quê? Então, basear o seu argumento em algo tão frívolo quanto a tecnologia ou o acesso é burrice, porque eu fiz toda essa análise, eu fiz todo esse vídeo pra olhar pra você e dizer, eu acho burrice qualquer comparação entre gerações, porque as pessoas ignoram alguns dos fatos que eu coloquei durante essa análise, que é o contexto histórico, social e pessoal de cada um dos atletas analisados. Se a gente for pra música, você vai olhar e falar assim, existe comparação entre o Prince e o The Weeknd? O Prince é muito mais músico do que o The Weeknd. O The Weeknd saiu de morador de rua pra uma estrela mundial. Mas o Prince tinha muito mais dificuldade de marketing e divulgação do que o The Weeknd tem hoje. Então, é burrice qualquer tipo dessa análise. Porque o ponto crucial aqui é, não dá pra discutir futebol moderno contra o futebol clássico sem analisar de uma forma macro e, acima de tudo, ficcional. É ficção. Tem vários comentaristas que são tirados como gênios do futebol só por defender o futebol moderno acima do clássico, com argumentos muito teóricos e que não admitem que são ficcionais. Porque eles se baseiam
em percepção pessoal. O cara que assistiu o Pelé jogar não vai falar que o Messi é melhor que ele? Nunca. Nós que vemos o Messi desde os seus 17 anos, não vamos conseguir descolar da realidade para apoiar um outro pensamento, porque a realidade é, o Messi, tecnicamente, ele é genial. A bola não escapa do pé do cara, mas ele afiou uma técnica criada por outra pessoa, e isso precisa ser levado em consideração. Por quê? Porque tem muito comentarista sendo tirado como burro, porque ele diz que o futebol de antigamente era melhor, mas as coisas não são assim. O meu ponto pessoal, o ponto aqui do seu gênio francês, eu acho indiscutível o tamanho do Pelé em relação ao Messi quando a gente fala de representatividade e quando a gente cita quem é maior. Mas, em conceito de quem é melhor, mais habilidoso, eu acho que se ignorar o contexto e analisar de forma rasa, o Messi é melhor disparado. E eu quero que você me responda nos comentários qual é a sua opinião dentro desse exercício. Dentro daquele jogo, quem ganharia? Messi ou Pelé? Mas aqui vem a minha provocação final. Qual seria o tamanho do Messi se ele jogasse na era do Pelé? Se o auge dele fosse nos anos 70, se ele tivesse nascido nos anos 40? E aí eu te faço a outra pergunta. Qual seria o tamanho do Pelé jogando de 2005 pra cá? Se ele nascesse em 1989? O Pelé, ele é o símbolo de uma palavra que a maioria dos grandes analistas não sabe nem o que significa, que é instinto, alma. Não tinha possibilidade do futebol ter um cara como o Pelé nas condições em que o Pelé jogava. É literalmente a flor mais bonita que nasceu em meio ao cascalho mais duro. Na minha visão, o Pelé é o exemplo prático da palavra ídolo em todos os setores de análise. Mas tem gente que acha que o Neymar é um grande ídolo, mesmo com as suas atitudes recentes e a sua forma de ver o futebol como um passaporte para sua fama. Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso. E por isso que esse vídeo está sendo sugerido para você aí agora na tela. É só você clicar que você vai assistir esse meu vídeo falando sobre o Neymar, onde eu acredito que eu tenho também um pensamento um pouco diferente da maioria. Se você gostou dessa análise, comenta, me fala a sua opinião. Aperta no botão se inscrever, porque não custa nada pra você e me ajuda pra caramba. Eu tenho uma bola de ouro, mas eu só saí da aposentadoria pra falar de futebol, porque eu acredito que a maioria dos comentaristas desse país aqui tá de brincadeira. Então, por favor, apoie o Zizu aí, eu prometo não dar cabeçada em mais ninguém. E até a próxima, meu querido.